É privilégio para mim, para minha esposa, para o meu filho, estarmos aqui com os irmãos nesse tempo de celebração, tempo de gratidão. Como eu falei hoje pela manhã, um aniversário é um ciclo que se completa e que dá para nós o ensejo, a oportunidade de não apenas agradecermos pelo que passou, agradecermos pelo que foi construído até aqui, mas é também uma boa ocasião para que possamos refletir sobre naquilo que ainda temos que avançar. O que está diante de nós? O que Deus tem para nós no nosso caminhar, nos próximos passos? E pensando sobre isso, eu quero refletir com os irmãos nessa noite sobre as duas frentes da missão de Deus nesse mundo. As duas frentes da missão de Deus nesse mundo. O correto entendimento dessas duas frentes da ação de Deus, da missão de Deus nesse mundo, nos ajudam no nosso caminhar adiante como igreja. Quando nós não entendemos uma ou ambas dessas frentes de atuação de Deus nesse mundo, nós tendemos a falhar como igreja. Nós falhamos a nossa missão. Porque, na verdade, a nossa missão não é nossa. A nossa missão é de Deus. Né? O texto que foi lido pelo reverendo Renato foi muito apropriado, né? Porque Davi ali reconhece, Davi está lá agradecendo por aqueles recursos financeiros, né, materiais, digamos assim, que ele acumulou, preparando para a construção do templo que viria a ser edificado por Salomão. Embora ele estivesse à frente, lutando para angariar aqueles bens, aqueles recursos, Davi reconhece na sua oração que aqueles recursos não eram dele, eram de Deus, né? Ele não chega para Deus se gabando, dizendo, está vendo, Deus, olha o tanto de coisa que eu consegui para o Senhor, agora me dá aí a tua bênção, né? Não é um instrumento de troca. Ele diz, Deus, essa riqueza toda vem das tuas mãos, né? Então Davi, ele entendia que ele estava encaixado na missão de Deus, ao prover os recursos para a construção daquele templo, né? E nós também precisamos entender hoje como é que nós estamos posicionados em relação à missão de Deus. Deus tem uma missão só que essa missão, ela atua nesse mundo em duas frentes. Vamos entendê-la juntos nessa noite? Vamos refletir sobre ela? Então eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu vou ler, primeiramente, do versículo 1 até o versículo 8, para entendermos a primeira frente da missão de Deus nesse mundo. E depois, eu vou ler, mais adiante nessa mensagem, eu vou ler do versículo 9 ao 16. Mas, primeiramente, apenas Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 8. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, um curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Eu quero que pensemos juntos aqui sobre essa primeira frente da missão de Deus nesse mundo, a partir deste personagem que aqui
é descrito com tantos detalhes? Um sujeito chamado Cornélio. Cornélio é descrito aqui como um homem importante na sociedade dos seus dias. Ele era um centurião romano. Ele era um oficial do grande império que dominava todo mundo ali à volta do mar Mediterrâneo. Ele era o representante do império que pretendia ser o império eterno, o império sem fim, o império que nunca acabaria, que traria a plenitude da justiça sobre todo mundo. Nós sabemos que ao longo da história, vários impérios se levantaram. E ainda nos nossos dias, ainda há impérios se levantando, alguns tombando, outros tomando o seu lugar. Cada império que se levanta, sempre levanta-se com uma proposta, que a princípio é uma proposta boa, é uma proposta desejável. Ora, houveram impérios no passado que se projetaram afirmando a ideia do poder, a ideia de que possuíam a força. Os assírios tinham essa ideologia quando chegaram às portas de Israel, às portas de Jerusalém, e desafiaram o rei Ezequias. Eu sempre troco o Ezequiel pelo Ezequias, Eu troco o profeta pelo rei, mas o rei é o Ezequias. Desafiaram o Ezequias, à porta lá de Jerusalém. Desafiaram aquele homem dizendo assim: nós temos a força. Nós merecemos seu império, porque quem tem força merece ocupar o lugar de comando, de autoridade. Outros impérios foram se levantando, O Império Macedônico, por exemplo, do famoso Alexandre o Grande, se levantou com uma outra ideologia, não exatamente a do poder. O poder, sim, estava incluído, mas uma outra ideologia, uma outra afirmação. Não, nós merecemos dominar esse mundo porque nós temos a melhor cultura de todas. Não é o mero poder que vai salvar a humanidade, é a alta cultura. Nós temos os maiores filósofos gregos, nós temos os maiores médicos, os melhores pensadores, os melhores poetas, os melhores artistas, os grandes músicos, os grandes escultores. Olha lá as obras, produzidas nesse período, as estátuas esculpidas, os templos erigidos, a beleza da arte, da música, da poesia, do pensamento produzido por essa cultura. Nós merecemos dominar esse mundo. E durante um certo período, os macedônicos dominaram o mundo com esse pensamento. Seguindo-se os macedônicos, chegaram os romanos. Os romanos tinham uma outra ideologia. Tudo bem, precisa ter o poder é importante. A cultura também era muito valorizada e estimulada, mas sem justiça, tudo isso cai por terra. O poder sem a justiça torna-se desmedido, O mais forte oprime o oprimido e o esmaga e o destrói. E ele também, no processo, pode se autodestruir também. A mera arte, sem a justiça, se torna também desmedida. Ela se torna sem padrão, sem parâmetro. Portanto, a justiça era necessária. Os romanos armaram um grande esquema judicial, que até hoje ainda tem reflexo na nossa justiça brasileira e do mundo todo, Os termos ainda usados pelos juristas ainda vêm do latim, por causa do Império Romano, por causa dos romanos lá do passado, que estabeleceram essa ideia. Então, Cornélio, como um centurião romano, era um representante dessa visão. Alguém que estava tentando impor no mundo uma nova ordem que pudesse regular o convívio das pessoas pela justiça, pelo reto julgamento das coisas. Portanto, ele deveria reproduzir na sua vida esse alto padrão. Tinha que ser um representante deste padrão, desta ideologia na sua sociedade. Agora, acontece que Cornélio, contrastando com aquilo que dele se esperava, apresentava outras características que não eram exigidas, nem estimuladas num oficial romano. Porque diz o texto que esse homem, ele era temente a Deus, ele era piedoso. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, presta atenção nessa palavra, a palavra piedoso, a palavra piedade. A ideia de temente a Deus. O que Atos muitas vezes procura descrever para nós é que naqueles dias havia pessoas que não eram
oficialmente parte de Israel, parte do judaísmo. Porque para você fazer parte do judaísmo, da religião judaica, você tinha que submeter às cerimônias judaicas, especialmente no caso dos homens, a circuncisão. Era uma exigência da lei. O tema da circuncisão é um dos temas mais importantes aqui no livro de Atos, né? Porque era a porta de entrada oficial para a religião judaica. Uma religião que era muito diferente das demais religiões que se encontravam em todo aquele império. A maioria das religiões tinha deuses que eram reproduzidos em imagens de escultura. Eram reproduzidas em figuras, em imagens. Às vezes deuses, às vezes o culto aos antepassados. Não sei se você já viu aquele filme. Eu gosto muito de citar filme, né? Porque as pessoas veem e elas associam as ideias. É um filme chamado O Gladiador. Já viram? Já viram esse filme? Interessante, né? Você prestou atenção quando você viu naquele filme a religião do Russell Crowe, né? Como é que era o Máximos, né? O Máximos, né? O Russell Crowe lá, que faz o personagem principal, ele tinha uma religião. Qual que era a religião do Russell Crowe lá, como cidadão romano? Ele pegava umas estatuazinhas, colocava lá num pequeno altar, né? Acendia um fogo e se ajoelhava diante daquelas imagens. Aquelas imagens eram de quem? Vocês lembram? Eram dos antepassados, dos pais, dos avós, dos bisavós. Era um culto muito popular no Império Romano, a adoração, a veneração, não exatamente aos deuses, né? A Júpiter, Saturno, mas aos antepassados, as figuras que fizeram parte da história familiar. Ele tinha lá esse culto familiar, no qual ele se concentrava ali, venerando a tradição da família que tinha sido conservada até a sua existência. Essa era uma religião muito popular e era um mundo onde no Império Romano não havia uma proibição de você praticar as religiões. Você podia ter a religião que você quisesse, desde que você se submetesse à justiça romana. Né? Você pode cultuar o que você quiser. Se você quiser cultuar essa lâmpada e falar que isso aqui é Deus, os romanos não vão falar nada. Podem achar que você é louco, mas tudo bem, você tem liberdade. Desde que você não fale assim, olha, essa lâmpada é mais importante do que o César, tudo bem. Pode adorar a lâmpada o tanto que você quiser. Né? Não havia esse problema. Esse homem, o centurião romano Cornélio, ele, por função do seu cargo, né, da sua missão, dos seus atributos como centurião, ele não havia aderido oficialmente à religião judaica. Mas ele tinha um profundo respeito por aquela religião. Ele via aquele povo que se reunia nas sinagogas e adorava um Deus que não podia ser visto. Ele via aquele povo ler um texto sagrado, né, que eles consideravam sagrado, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, e achava as ideias daquele texto bastante interessantes, bastante proveitosas. Né? E ele sentia-se inclinado a crer que aquela religião era verdadeira, era merecedora de crédito. Ele deveria dar o seu assentimento, o seu consentimento, a sua devoção àquela religião. Essa é a ideia de piedade no livro de Atos dos Apóstolos. Eram as pessoas que, ainda que meio que de longe, não inseridas, não dentro do judaísmo, mas meio que de fora, desejavam aquela religião, desejavam aquele Deus, se inclinavam em direção àquele Deus, considerando-o como verdadeiro, mas ainda de maneira periférica. Né? Há vários exemplos disso no livro de Atos. Né? Tem lá o exemplo também do homem etíope, né? Que é alvo do evangelismo de um diácono chamado Filipe, né? Um eunuco que veio de longe, veio lá da África, do interior da África, até Jerusalém, comprou um rolo do livro de Isaías, né? Ninguém tinha a Bíblia toda naqueles dias, né? Era muito caro e ocupava muito espaço. Né? Mas ele foi lá e comprou o livro de Isaías e veio lendo no meio do caminho. Só que ele não entendia nada do que ele estava lendo. Embora ele não entendesse, ele ainda tinha uma inclinação de pensar que aquilo era verdade, mesmo sem entender. E Deus providencialmente colocou no caminho daquele oficial, o diácono Filipe, que
assentando-se no carro que era dirigido lá pelos seus servos, pôde ler aquele texto, explicar para ele, mostrar que o texto que ele lia, mais especificamente Isaías capítulo 53, dizia respeito a um homem que já tinha vindo, que havia se oferecido, como estava ali escrito naquele texto, como uma oferta voluntária a Deus, mas que havia ressuscitado. Falava sobre Jesus. Então, há vários exemplos no livro de Atos de homens piedosos e também de mulheres piedosas que tinham essa inclinação em direção a esse Deus verdadeiro, mas estavam na periferia. E Cornélio era um homem que se esforçava, né? Ele não apenas dava o seu assentimento intelectual, ele não apenas dizia, não, eu concordo com essa religião, eu concordo com esse modo de pensar, mas havia uma ação na vida dele. Ele agia em decorrência com a sua convicção interior, porque diz o texto que ele dava de contínuo esmolas, né? E olha, e quando a religião afeta o seu bolso, é porque você crê mesmo, né? Quando o sujeito diz que crê, mas aquilo não afeta o bolso dele, você pode desconfiar se ele crê mesmo. Quando você crê em alguma coisa, você investe dinheiro naquilo. É tudo na vida, né? Não é só na religião, nem tudo, né? Um torcedor, né? Tá vendo o jogo do futebol agora à tarde, né? Eu sou cruzeirense, mas eu sou um cruzeirense mais ou menos assim, né? Eu não sou aquele cruzeirense, né? Mas aquele que é cruzeirense, que é atleticano, que é americano, ele compra a camisa oficial do time. Ele quer aquela. Não serve essa do camelô, não serve. Tem que ir na loja oficial. Tem que ter lá o nome do sujeito, né? Mas é 10 vezes mais caro que a do camelô e a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não aceita. Tem que ser aquela, né? Então, Cornélio era alguém que aquela convicção afetava o bolso dele. Ele dava esmolas. Não era obrigação dele, como oficial romano, cuidar de questões sociais. A função dele como centurião, como um soldado, né, que dirigia um pequeno quartel, era pôr ordem na cidade. Era evitar a violência, evitar a violência de um contra o outro, mas não de resolver as causas sociais. Mas ele se importava. Ele punha a mão no bolso e ajudava. Ele se compadecia. Cornélio também, dito o texto, que ele orava a Deus de contínuo. Ele orava, né? Ele não podia frequentar o lugar típico de adoração dos judeus, que era a sinagoga, porque ele não era circuncidado, ele não havia se inserido oficialmente no judaísmo. Ele talvez fosse alguém que ficasse na porta de longe ouvindo a leitura do rabi naquela língua estranha, né? Porque o culto era todo em hebraico, não era nada convidativo, né? Tem um irmão aí que está estudando, é especialista em hebraico, está aí, né? Não é uma língua muito fácil, né? E para o romano que falava latim, não era nada fácil. Mas ele ficava lá na porta. Ele ficava ouvindo o rabino ler aquela lei, desejoso de entender aquilo, de ser penetrado por aquela palavra. E ele ia para a casa dele e ele orava. Vê aqui que o texto faz questão de dizer que o anjo de Deus que o visitou com uma revelação, o visitou na hora 9ª do dia. Era um horário típico de oração judaico. Era uma das horas em que os judeus costumavam parar suas atividades para se voltar para Deus com uma oração. Ele devia estar lá orando, tentando as palavras, né? Às vezes, de vez em quando, como pastor, a gente pede o irmão para orar na igreja, né? E às vezes a gente pode constranger o irmão, né? O irmão fala assim, mas pastor, eu não sei orar. De vez em quando, alguns irmãos chegavam para mim e falavam assim, pastor, não me pede para orar na igreja não, que eu não sei orar, né? Eu falei, irmão, isso é mentira, você sabe orar. Você não sabe reproduzir aquelas palavras bonitas que você está acostumado a ouvir na igreja, mas todo crente sabe orar. Fala com as suas palavras, não fica tentando falar com as minhas não. Fala com as suas, você vai orar. Deus vai ouvir sua oração do mesmo jeito. Não se preocupa não, né? E às vezes a pessoa fica constrangida, porque eu não sei falar daquele jeito, eu não sei orar com aquelas palavras, né? E talvez lá Cornélio, naquele esforço de colocar ali no seu latim aquelas palavras hebraicas que ele ouvia, que ele tentava entender na sua oração atrapalhada, de repente Deus o visita com uma revelação gloriosa. Essa é a primeira frente de missão de Deus na terra. Deus está agindo fora das nossas paredes, fora dos nossos templos, fora das nossas associações religiosas. Deus está agindo.
Deus não está preso aqui, nesse tempo e nesse espaço. Deus está agindo lá fora. Deus está agindo agora em Itabira. Em muitos corações, em muitas almas, sedentas de Deus, desejosas por Deus, precisando de Deus, mas ainda atrapalhadas, ainda sem aquela verdadeira adesão, mas desejosas. Deus está agindo. Deus agiu na vida de Cornélio. Eu acho muito curiosa a palavra que Cornélio ouve daquele anjo. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando hoje em dia. A maioria das religiões, se estivesse lendo esse texto e chegasse na parte do anjo e fossem dadas a essas religiões o reescrever o que o anjo disse para Cornélio, eu tenho certeza que todas as religiões diriam assim: muito bem, Cornélio, você está fazendo tudo certo, continua assim e está tudo bom. Não é verdade? Pensa nas religiões que você conhece. Talvez você não seja evangélico, talvez você esteja aqui nos visitando, né? Pensa nos pressupostos da sua religião, no que a sua religião ensina. Eu vou pegar uma só de exemplo, mas se aplicaria a várias outras. O espiritismo kardecista, por exemplo. Se um espírita kardecista estivesse lendo esse texto, chegasse na parte do anjo falando, ele com certeza escreveria: muito bem, Cornélio, você está evoluindo espiritualmente. Veja, olha quantos romanos aí são truculentos, né? Quantos outros centuriões são violentos, são agressivos, não se importam com o sofrimento dos que padecem carências sociais, né? Quantos centuriões aí sequer oram aos seus deuses, ou quando oram meramente uma oração burocrática. Você é um sujeito dedicado, você é um sujeito aguerrido, você de fato leva a sério as suas convicções. É só continuar desse jeito e já está tudo resolvido para você. Ora, essa é justamente a ideia, né, básica no espiritismo kardecista. Cornélio estaria evoluindo espiritualmente, mas algumas reencarnações ele já estaria resolvido, né, seu problema, caso a reencarnação fosse uma realidade espiritual, fosse de fato uma lei da natureza, como crida por essa frente de fé religiosa. Mas a revelação fala outra coisa. O anjo não diz para ele que estava tudo ok, então pode continuar desse jeito, que já está tudo certo. O anjo fala assim: manda chamar um sujeito que chama Simão Pedro. Ele vai dizer para você o que você precisa saber. E aqui há a ponte para a segunda frente de ação de Deus no mundo. Cornélio não recebe um selo de aprovação divino pelas suas realizações externas religiosas. Elas são importantes. Elas não são desprezadas. O anjo diz: subiram em memória de Deus. Não são desprezadas, mas não são suficientes para a salvação. Segundo a revelação bíblica, ninguém é salvo porque ora bem, porque dá oferta, porque dá dízimo, porque dá esmola. Ninguém é salvo porque tem uma capa religiosa bonita. Segundo a revelação da palavra de Deus, é preciso entrar aí a segunda frente de ação de Deus, o Evangelho. O Evangelho tem que entrar no coração. A mensagem de Jesus Cristo, morto na cruz e ressurreto, tem que ser anunciada aos corações. Né? Cornélio tinha tudo certo, mas faltava o essencial, faltava a mensagem do Evangelho. E aqui agora vem a segunda frente. Eu vou ler agora para os irmãos, ainda em Atos capítulo 10, agora do versículo 9 até o versículo 16, para nós termos um contato com a segunda frente de ação de Deus. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Ouviu-se uma voz que
se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Uma história, a princípio, estranha. Estranha não apenas para nós, né, que já vivemos há tantos séculos depois desse ocorrido, mas estranha para o próprio personagem que dela fazia parte. O anjo falou lá para Cornélio: vai lá buscar Simão Pedro. Ele vai dizer para você o que você precisa ouvir. Só que agora Deus está trabalhando na outra frente da missão. Deus agora está trabalhando na igreja, que é a portadora da mensagem. Ora, se há uma ação de Deus no mundo, lá fora, agindo, preparando os corações para receber a mensagem, há uma ação de Deus aqui dentro. Daqueles que se reúnem já reconhecendo a Jesus como seu Senhor e Salvador. Daqueles que já se reúnem adorando a esse Deus. Daqueles que já foram tocados por essa mensagem. Eles estão sendo preparados também para serem os portadores dessa mensagem. Há barreiras que nos impedem a pregação. O livro de Atos fala de várias barreiras que são tentativas de nos impedir de anunciar a palavra. Há, por exemplo, a perseguição. Graças a Deus, no Brasil, nós não temos perseguição oficial de um governo contra a fé cristã. Isso não existe ainda, mas é possível que um dia venha a existir. Há países hoje que no passado, séculos atrás, eram cristãos. Haviam construções cristãs, templos suntuosíssimos construídos que agregavam centenas de pessoas num domingo. E que hoje, se você abrir uma Bíblia em praça pública nesses países, você é preso. Você pode ser apedrejado no meio da rua por abrir uma Bíblia. Mesmo que você não fale nada. A Arábia Saudita, por exemplo, é um exemplo. É possível um cristão naquele país abrir uma Bíblia, se quer carregá-la na rua, já é uma ameaça à sua integridade física. Ora, até pouco tempo atrás, no Egito, um guia turístico foi preso porque ele estava distribuindo Bíblias, conduzindo um grupo lá, distribuindo Bíblias. Foi preso no seu país. Nós não sofremos esse tipo de barreira. Mas veja bem, não estamos tão longe assim quanto a gente pensa de experimentar algo parecido. Não estamos tão longe assim quanto nós imaginamos. Isso pode se mudar, uma virada política pode mudar isso muito rapidamente. Há outras barreiras também internas, a heresia, por exemplo. Quando aquilo que nós anunciamos não é de fato o evangelho, é um falso evangelho. Isso é uma grande barreira. Essa barreira foi combatida aqui em Atos capítulo 15, quando um grupo começou a dizer, se vocês não se circuncidarem, vocês não podem ser salvos. Se tão somente essa frase fosse assumida pela igreja cristã naquele momento, o cristianismo não existiria. Talvez existisse uma seita judaica hoje, mas fé cristã teria desaparecido tão somente por causa de uma frase. Se vocês não se circuncidarem, vocês não são salvos. O evangelho da graça teria morrido ali, exatamente ali. Agora, há outras barreiras que são mais sutis. A perseguição externa, ela é agressiva, ela é muito aparente. A heresia também, ela escandaliza, ela assusta, ela levanta debates. Talvez a barreira mais sutil são os nossos próprios preconceitos. A nossa formação cultural, as nossas origens, os valores que foram sendo construídos na nossa vida ao longo da nossa caminhada e que a gente não percebe, mas eles se tornam uma barreira para sermos anunciadores do evangelho. E sabia que Pedro, ele sofria de preconceito? Pedro já era apóstolo de Jesus. Pedro tinha tido 2 grandes bênçãos na vida dele. Ele foi formado no discipulado
diante de Jesus. Teve a melhor formação teológica que alguém poderia ter. Ele conviveu com o próprio Verbo encarnado. A palavra viva encarnada estava lá diante dos olhos dele. Ele conviveu com a palavra viva de Deus. Pedro teve a grande bênção daquela manifestação original do Espírito na igreja, né? Aquela visitação poderosa no dia de Pentecostes, quando eles foram revestidos de poder do alto para poder serem anunciadores desse evangelho. E normalmente na igreja evangélica nós polarizamos uma dessas dois temas, né? Os irmãos que são de linha pentecostal, né, as igrejas pentecostais, valorizam muito a experiência, né? Se você não tem o batismo com o Espírito Santo, sua vida espiritual está ruim. Tem que melhorar isso aí, tem que buscar esse negócio. Tem que ter uma experiência poderosa com o Espírito para você caminhar bem. Nós somos presbiterianos, nós valorizamos mais o outro lado, né? A ideia do conhecimento. Você conhece a doutrina certa, beleza, é isso aí. Tem que conhecer a doutrina certa, né? Tem que estudar a Bíblia, tem que entender o que ela está dizendo, né? Pedro teve as duas coisas, né? Teve o melhor curso teológico, né? Eu trocaria, sem desvalorizar o nosso seminário, mas eu trocaria os 4 anos de seminário por um dia de Pedro. Um dia com Jesus. Como deve ter sido maravilhoso, né? Um dia com Jesus já estava bom demais, né? Quanto conhecimento haveria só de estar junto com o Senhor, né? Pedro também teve uma grande experiência espiritual, comovente, transformadora. Ele que havia negado a Jesus 3 vezes, por causa daquela experiência poderosa com o Espírito, ele abre a boca, ele prega e 3.000 pessoas se convertem num dia. Que experiência, é? Que coisa fantástica. E mesmo tendo a melhor formação teológica, a mais grandiosa experiência com o Espírito Santo, Pedro ainda era preconceituoso. Ele carregava um monte de preconceitos no coração dele, que impediam o ministério que Deus havia lhe confiado de deslanchar. Isso porque Jesus já havia falado para eles: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse é o tema principal do livro de Atos. A mensagem é para o mundo inteiro, é para todas as nações. Jesus já havia falado: vocês farão discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que lhes tenho ensinado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Pedro já tinha tido aquela instrução, mas ele resistia a ela. Ele pregava só para judeu. Ele comia só com os judeus. Convivia só com os judeus. Ele abriu uma brecha lá para os samaritanos, né? Por causa da manifestação de Filipe. Mas era o máximo que Pedro ainda conseguia andar. Porque na formação dele, a formação dele dizia para ele que o ímpio, o não judeu, né, o gentio, era impuro demais para se conviver com ele. Não deveria receber assim o evangelho. Havia resistências no seu coração. Pois Deus tem que trabalhar nessa frente também, para a missão deslanchar. Ele tem que trabalhar no nosso coração, romper as barreiras que nos impedem de ir além e de anunciar o evangelho onde ele tem que ser anunciado. Pedro tem uma visão estranha para ele. Porque o que ele vê diante dos seus olhos é um lençol descendo dos céus, cheio de animais, que na lei são mencionados, a lei de Moisés, são mencionados como animais impuros. Não é animal que faz mal para a saúde, não. Eu tenho um tio que foi criado na roça, que diz: qualquer bicho que você matar e cozinhar é bom. Tatu, paca, qualquer bicho, matou e cozinhou, põe um temperinho em cima, come, tá bom. Né? Tá valendo. Né? Não é questão de saúde, não. Né? A lei dada por Deus, né, através de Moisés para o povo, dizia que havia certos animais que podiam ser fonte de alimentação e outros que não. Por uma questão religiosa, é para fazer um distintivo. Ou seja, vocês têm que ser um povo separado dos demais. Vocês têm que ter uma vida que mostre um diferencial em tudo que vocês fazem, inclusive naquilo que vocês comem.
Era um diferencial para Israel, o Israel do Antigo Testamento. Pedro foi criado nessa cultura. Não pode comer, né? E quando você é criado numa cultura, é muito difícil, né? Para nós hoje, por exemplo, aqui no Brasil, se eu falasse para você assim, olha, eu vou te convidar lá para você ir lá em casa, para você comer carne de cachorro. A maioria, só de eu falar já arrepiou, né? Já embrulha, cachorro. Pois tem país lá na China, né, na Coreia, que o pessoal come cachorro e lá. É normal. Se você convidar um indiano, você vem aqui em casa, eu vou fazer um churrasco. Carne de vaca. O hindu embrulha o estômago, diz, de jeito nenhum, porque ele cresceu vendo aquele bicho como sagrado. Não pode encostar naquilo. Vaca de jeito nenhum. Agora, você me convida na sua casa para você ver, para um churrasco, o estrago que eu não faço lá, né? Porque para mim não tem barreira nenhuma. Eu não cresci nessa cultura, a minha cultura é outra, né? Mas Pedro cresceu naquela cultura que só daquele ver aqueles bichos, o estômago dele embrulhava. Porco, feijoada para ele seria um negócio horroroso, né? Não, de jeito nenhum. Nunca na minha vida, Senhor, eu sequer cheguei perto desses bichos. Como de jeito nenhum. É difícil vencer uma cultura porque você foi criado nela. Você foi formado nela. Aquilo tem um valor na sua vida muito grande, sem você perceber. Alguns elementos da cultura são indiferentes, eles não vão produzir nem mal nem bem na sua vida. São características suas. Você não precisa mudá-las necessariamente. Mas algumas têm que mudar. Todas as características, tudo aquilo que faz parte da sua formação, que impede você de fazer a missão, tem que ser mudado. Tudo na sua formação, que impede você de anunciar Jesus, tem que ser mudado. Tudo tem que ser relativizado à luz do Evangelho. O Evangelho tem que mudar tudo na sua vida. Todos os seus valores. Pedro tinha que entender isso. Deus fala para ele, Pedro, não considere impuro aquilo que Deus já purificou. É a ponte de contato com a outra missão de Deus. Pedro, Deus está agindo lá fora. Você não está vendo, mas Deus já está mudando o contexto. Aquilo que era impuro, aquilo do qual você tinha que se manter distante, Deus já está mudando lá. Mas você não está enxergando por causa dos seus preconceitos. Você não está vendo o agir de Deus. Não é porque Deus não está agindo, Deus está agindo. Mas você não está enxergando porque a sua formação está bloqueando o seu modo de ver. Mas Deus está agindo. Mais tarde, quando batem lá na porta da casa onde Pedro estava hospedado, e chegam lá os enviados de Cornélio, Pedro entende, cai a ficha. Ele acompanha aqueles homens, chega na casa de Cornélio, entra na casa dele, né? A princípio, Cornélio fica tão maravilhado com aquela visita que ele chega até a se ajoelhar, né? Porque era a forma religiosa na qual Cornélio também foi formado, né? Ele também tinha essa formação religiosa, que era difícil de ser vencida, né? Adorar aquela figura quase como um Deus. E Pedro diz, não, eu sou homem como você. Que encontro maravilhoso, né? Duas visões sendo transformadas. Pedro, que se achava mais homem do que Cornélio, mais santo do que Cornélio, agora diz, eu sou igual a você. Cornélio, que achava que os homens eram deuses, aprende que só tem um Deus no céu. Nenhum homem pode ser divinizado, né? Nós somos meros portadores da mensagem celestial. Que encontro maravilhoso, que encontro lindo. Porque mostra como Deus trabalha perfeitamente nas duas frentes da missão. O mundo sendo preparado para receber o Evangelho. A igreja sendo preparada para levar o Evangelho. Pedro vai dizer, mais à frente, no capítulo 10 ainda, de Atos, versículo 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o quê? Versículo 36. O evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esse encontro, Deus trabalhando no mundo para receber o evangelho. Deus trabalhando na igreja para levar o evangelho. Tem um ponto de toque, um ponto comum. Jesus Cristo.
Jesus Cristo é exaltado. Jesus Cristo é anunciado. Jesus Cristo é adorado como o único Senhor, o Senhor de todos. Sem essa exaltação de Jesus, o mundo continua perdido. Mesmo aqueles tendo a sua religião, por melhor que elas sejam, externamente, por mais bonitas que elas sejam, não vão conduzi-los a nada. Podem no máximo melhorar o padrão de vida delas momentâneo, mas não tem valor para a vida eterna. Nenhuma dessas religiões tem. A igreja, sem a exaltação de Cristo, vira um povo enclausurado, um povo fechado dentro dele mesmo, e que tende a minguar e desaparecer, porque se torna irrelevante. Mas quando Jesus é exaltado, as expectativas são atendidas, e a igreja cumpre a sua parte da missão, anuncia Jesus. Irmãos, meu desejo para com esta igreja é que Jesus seja reconhecido aqui como o Senhor de todos. Que Jesus seja exaltado nessa igreja. Que os irmãos tenham seus olhos abertos, toda a barreira interna derrubada possa ceder, possa cair por terra, para que o nome de Jesus seja anunciado. E o meu desejo é que essa igreja se surpreenda. Que os bancos aqui ocupados pelos irmãos estejam sendo cada vez mais preenchidos por gente assim como o Cornélio. Gente em quem Deus está trabalhando lá fora e está sedenta para ouvir essa mensagem que já está no seu coração. Você já tem. Você é um privilegiado. Jesus já se revelou a você. Seus lábios se abram para anunciar Jesus para esses que estão também sedentos. E esse encontro aconteça aqui na igreja presbiteriana de Itabira. E Jesus seja Senhor de tudo e de todos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu te agradeço pelo aniversário desta igreja, por essa celebração. Obrigado, Senhor, porque ela está aqui, porque desde o passado, desde as origens dessa igreja, o Senhor trouxe para essa cidade pessoas com essa visão. Anunciar o evangelho da paz, anunciar Jesus. Foram tocadas por Jesus. Foram tocadas e reconheceram que precisavam da graça para o perdão dos seus pecados. E se renderam a Jesus. E foram pessoas que venceram outras barreiras, barreiras de toda a origem, talvez até mesmo perseguição, talvez até mesmo constrangimento público, talvez até mesmo tiveram que combater algumas heresias ao longo dessa caminhada, mas se mantiveram fiéis. Romperam barreiras do seu próprio coração, da sua própria formação, anunciaram Jesus, e Jesus foi exaltado em várias vidas que estão aqui agora reconhecendo como seu Senhor e Salvador. Continua essa obra, Deus, continua nessas duas frentes de ação. Há muita gente aqui na cidade de Itabira que está tateando no escuro em busca do Senhor. Elas precisam ser encontradas e alcançadas. Rompe as barreiras desta igreja para que elas possam ser alcançadas por aqueles que aqui estão já glorificando o teu nome. Seja tu, ó Deus, Senhor sobre tudo e sobre todos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, reverendo Ricardo. Nós já estamos caminhando para o término do nosso culto. Eu queria convidar vocês a colocar